exposição a isso, acaba que descompensa mais ainda a questão do diabetes e do açúcar no sangue, né? E a pele também, como afeta os vasos, eles ficam mais sensíveis, eles rompem, então dá outras hemorragias, pode dar vermelhidão, que é o rash cutâneo, coceira e outras coisas também. Então, assim, é uma doença que acaba afetando não só a questão pulmonar e da nossa via respiratória, mas o nosso corpo inteiro pode ser afetado. Ainda bem que não é na maioria dos casos que isso acontece, né? Isso daí é a minoria dos casos. Com relação à parte dos olhos especificamente, né? O que a gente sabe até hoje sobre isso? Foi estudado que os sinais e os sintomas nos olhos, eles são de baixa incidência. Mesmo nos pacientes que têm confirmado que eles têm COVID, que eles fizeram o teste do cotonete, do PCR no nariz e na garganta, a incidência da gente conseguir achar alguma positividade no exame de PCR, ou seja, encontrar o vírus na nossa lágrima, ela é muito pequena. E mesmo de desenvolver sintomas, ela também é pequena, tá? Mas, mesmo assim, ela continua sendo uma possível fonte de contaminação. Então, se a gente entrar em contato com alguém que tem conjuntivite, existe essa possibilidade, sim, de pegar, tá? Na maioria das vezes, a conjuntivite não é causada pela COVID, né? É causada por outro vírus, que é o adenovírus, tá? Mas é uma possível fonte de contaminação. E, em alguns casos, já foi descrito que pacientes que tiveram COVID começaram a apresentar sintomas de gripe e tal, na verdade, antes disso, mostraram sintomas nos olhos, tá? Não é o mais comum, mas também pode acontecer. E a gente vê uma tendência de aparecimento de sintomas nos olhos naqueles pacientes que começam a ter muitas alterações de inflamação no sangue, tá? Tem alguns marcadores que a gente dosa, e aí eles estão mais elevados nesses pacientes que têm alterações nos olhos, tá certo? Aí são adventados aqui 3 hipóteses para acontecer a contaminação da nossa lágrima e do nosso olho e causar doença, tá? Às vezes é por contato direto. A gente mesmo inocula o vírus por contato, porque está contaminado com a mão e coloca a mão nos olhos, tá bom? Existe também uma hipótese de que o que acontece é que uma migração do vírus que vem do nariz, da garganta, em direção ao olho, tá? Isso acontece porque... Vocês estão vendo meu cursor? Sim, Aqui, estamos. dá para ver, né? Dá para ver. A gente consegue ver nessa figura aqui que existe uma comunicação do nosso olho, né, até o nosso nariz, pelo ducto nasolacrimal, que é aquele canal que drena a lágrima do nosso olho. Então, quando a gente chora, acaba que, né, vai tudo para o nariz, drena. Então, é por isso. Então, pode ser que o vírus subiria esse canal, tá? Ou também através do sangue mesmo. Aqui é a nossa glândula lacrimal. E aí tem vasos sanguíneos aqui também. Então, pode ser também que chegaria o vírus aqui através do sangue, e aí pela produção da lágrima pela glândula, aí entraria para o olho, tá? Mas ainda não se sabe com certeza. Então, na verdade, já foi encontrada várias alterações da COVID no olho, tá? Alguns estão relacionados a algumas síndromes neurológicas, tal, bem específicas, mas eu vou falar aqui algumas delas mais importantes. Geralmente, as alterações nos olhos tá relacionado a sintomas de gripe também, tá? Apesar de poder aparecer sozinho antes, geralmente tá junto com os sinais de gripe mesmo. O sintoma mais comum é a questão da conjuntivite, né? Que é aquele olho vermelho, inchaço nas pálpebras, pode ter secreção, sensação de areia, dor, coceira, tá bom? Pode ser um olho só ou pode ser nos dois, tá bom?
Então, se você tiver algum desses sintomas, e não tiver nenhum sintoma de gripe, pode ser que até seja o Covid, tá? Apesar de não ser a coisa mais comum, mas pode se manifestar assim como sintoma mais comum dos olhos, tá? No esquema aqui de baixo, a gente vê, na verdade, como é que afeta os olhos, porque ele afeta a parte branca aqui, né, dos olhos, na verdade é um tecido que chama conjuntiva, aí ele fica vermelho, por dentro das pálpebras também fica inflamado, podendo afetar até a córnea, que é essa estrutura transparente que fica na frente da íris, que é a parte colorida, tá? E aí gerar a ceratite, que é esses pequenos machucados na nossa córnea. São esses pequenos pontinhos brancos aqui que a gente consegue ver, tá bom? Ou às vezes a gente usa um colírio específico para o exame que a gente consegue ver esses pontinhos aqui, ó, mais coloridos, tá? E geralmente ele dá a sensação de areia também, uma irritação, um lacrimejamento maior, tá? E pode, em alguns casos, se tiver muito machucado, uma dor mais importante. Outra coisa que a COVID pode dar é a uveíte, tá? A uveíte é uma inflamação que ocorre no tecido mais vascularizado do nosso olho, que é esse tecido em rosa aqui, ó, que fica em volta do nosso olho. Aqui é um corte de lado, assim, né, do nosso olho. Aqui na frente a gente vê a nossa córnea. Aqui é a íris, que é o colorido do nosso olho, que abre e fecha. O cristalino, que é onde pode ver a catarata, né? E o nervo do olho. Esse tecido todo em rosa a gente chama de úvea, tá? E aí ele pode inflamar em vários graus, pode inflamar só na frente, pode inflamar no meio, pode inflamar só atrás também, tá? E geralmente deixa o olho vermelho também, só que, lógico que assim, olhando só a olho nu não é tão fácil de saber, mas é um vermelho um pouco diferente da conjuntivite. E aí dá uma maior sensibilidade à luz, causando aquela fotofobia. E às vezes pode ter uma perda de visão importante. Se afetar, por exemplo, a região aqui de trás, às vezes inflama tanto que vai para essa região que é o que preenche o fundo do olho, que chama gel vítreo. E aí fica embaçado, assim, ó, fica turvo. E aí a visão pode cair bastante. Outro sinal importante aqui é quando fica inchado e inflama o nosso disco óptico, tá? É o nosso nervo do olho. Só para só para saber mesmo e comparar aqui, ó, aqui a gente tem um caso de um paciente que teve essa inflamação no nervo óptico, que a gente chama de neurite. E aí, ó, aqui o lado esquerdo a gente vê que é o lado normal. Aqui é o nosso nervo e os vasos que saem dele. E todo esse resto aqui é a retina, que é essa cor meio alaranjada. Em comparação com o lado direito, a gente vê que o nervo, ele tá, não tá com a borda dele não tá certinha, não tá regular. Então, isso quer dizer que ele tá inchado, né? Tá inflamado, tá? E aqui na figura de baixo, a gente consegue ver, por ressonância, que o nervo, quando está inflamado, ele fica mais espesso e fica mais brilhante aqui na figura. Só para a gente poder comparar com o outro lado, tá? E aqui é uma outra figura também que a gente mostra o inchaço do nosso nervo, né? E aí, o problema disso é que geralmente a perda de visão é maior quando acontece alguma neurite dessa e pode estar relacionado à dor ou não. As alterações na retina, a gente já começou a ver que está relacionado em pacientes muito inflamados e a gente consegue ver várias alterações no fundo do olho, onde a gente vê os vasos da retina, tá? Esse estudo aqui foi feito lá na Faculdade de Medicina do ABC, que eu sou preceptora lá, né? E aí eles viram, eles fizeram o estudo do fundo do olho em pacientes hospitalizados, né, da Covid-19, então eram pacientes mais graves, e avaliaram se tinha alguma alteração que era comum, né, entre eles.
E aí eles viram que tinha alterações realmente de vaso, né? Com falta de oxigenação da retina, onde a gente consegue ver umas manchas um pouco mais claras aqui, tá? Não é tão assim, né, visível para a gente assim, mas quando a gente olha no fundo do olho, às vezes a gente consegue ver bem. Algumas áreas de hemorragias, microhemorragias, tá? E às vezes até alterações de trombose mesmo nos vasos, tá? Isso é muito importante a gente notar que, assim, é engraçado como o fundo do olho é um espelho nosso dos vasos do nosso corpo. A gente sabe que pacientes que têm pressão alta, diabetes, é muito importante a gente acompanhar e fazer o exame do fundo do olho, né? Que é o que acontece? É difícil a gente saber como é que estão os vasos do nosso corpo, assim, num exame qualquer, né? Agora, no fundo do olho, a gente consegue olhar a olho nu diretamente esses vasos e conseguir ter uma noção de como é que estão os vasos no corpo inteiro. Então, isso é muito legal. Então, como a gente consegue identificar aí essas alterações, né? O mais comum é que a COVID se apresente com sintomas de gripe, né? Como a gente falou. Então, pode dar febre, dor de cabeça, tosse, espirro, coriza. Às vezes está associado com contato com alguém doente, a gente já sabe. Mas às vezes não, né? Às vezes acontece que não dá para saber. Às vezes as pessoas estão assintomáticas e elas estão transmitindo, né? E aí os sintomas oculares, que é o mais comum, que é a questão da conjuntivite, que é o olho vermelho, coçando, com secreção, tá? O que a gente sabe hoje de tratamento da COVID, ela ainda é um pouco limitado, mas a gente sabe que a maioria dos casos, eles são autolimitados, ainda bem, né? Então, geralmente são medidas mais de suporte, né? Assim, hidratar bastante, se alimentar bem, repouso, tomar medicação mais para se tiver dor, febre, né? E a questão da conjuntivite é mais ou menos parecida, tá? Na verdade, como se trata de um vírus, a gente ainda não tem uma medicação que vai lá e mata o vírus, tá? Então, geralmente, a gente pede para usar colírios lubrificantes, que ajudam na lubrificação, na limpeza dos olhos, mais para aliviar os sintomas. Pode ser feito também compressa gelada, que às vezes alivia, né, também os sintomas. Os tratamentos específicos, se tiver alguma coisa a mais do que uma conjuntivite, aí a gente tem que ver, né? Tem que saber direcionar exatamente o tratamento para onde precisa. E a questão das medidas de higiene tem que ser mais reforçadas ainda, né? Principalmente na conjuntivite, o que a gente mais bate na tecla é a questão do contato mesmo, tá? Que essa lágrima pode estar contaminada. Então, evitar de colocar a mão nos olhos, lavar a mão várias vezes. Quando for limpar os olhos, limpe com alguma coisa descartável, limpe e joga fora, tá? Isso aí entra na questão de como se proteger. O jeito que a gente orienta para se proteger de uma conjuntivite é tudo que a gente está agora orientando para a questão da Covid também, né? Então, lavar a mão várias vezes, mais do que o necessário. Às vezes a gente esquece, né? Quando a gente vai ver, a gente já está colocando a mão nos olhos, já está coçando o nariz. Então, toda vez que lembrar, lava a mão. E aí, se não for possível, tem a questão do álcool 70 agora, né? Pode ser usado. Tem a questão aqui do uso da máscara, né, adequadamente, que a gente sabe que o externo da máscara, ela fica contaminada. Então, se a gente colocar a mão na máscara por fora e depois colocar a mão nos olhos, a gente pode se contaminar, né? E, além disso, é muito bem estudado já que o uso da máscara protege contra essas gotículas, né, maiores que saem quando a gente fala ou quando a gente espirra, né? Aqui nessa figura, por exemplo, a gente consegue ver a quantidade de bactérias, por exemplo, que tem numa gotícula, assim, quando não tem máscara, tá? E quando tem máscara. Então, assim, a gente vê que barra bastante, né?
E aqui em outros casos, né? Quando está cantando, sem máscara e com máscara. Quando está falando, sem máscara e com máscara. E 2 tossidas, por exemplo, sem máscara e com máscara, tá? Tem uma questão também relacionada aos óculos, né? A gente viu, tem um estudo que fala que os profissionais de saúde, tanto é que a gente vê, né, os profissionais de saúde usando bastante aquele óculos de proteção. Mas isso pode ser estendido para a gente também que usa óculos, tá? Por quê? Foi visto que os profissionais de saúde que usaram mais de 80% do dia, né, do trabalho usando óculos, tiveram menos contaminação de Covid. Porque, na verdade, funciona como se fosse uma barreira mecânica. A gente, assim, quando vai colocar a mão no olho, querendo ou não, tem uma coisa na frente, né? Ou se espirrar alguma coisa, também tem uma proteção na frente. Então, se usar óculos, o ideal é realmente continuar assim o máximo possível. E se usar lente, é melhor esperar um pouquinho, né? Não que não possa usar, mas querendo ou não, é uma proteção a mais. Tem a questão que os óculos, né, também, se forem usados, têm que ser lavados todo dia, água e sabão normal, assim como a limpeza de superfícies, mesa, maçaneta, celular, computador, tudo que a gente toca, na verdade, pode ficar contaminado. E a gente já viu que o vírus ele pode durar assim de 1 até 5 dias, às vezes, nas superfícies. Então, por isso que tem que ser higienizada também. Tem a questão da distância social, né? Que a gente já sabe, porque na verdade, quando alguém fala, espirra, tosse, essas gotículas, esses aerossóis, eles ficam suspensos no ar. Mas eles não têm a capacidade de flutuar, caminhar e chegar no outro. Na verdade, eles saem e depois eles caem. Então, se você estiver mais longe da pessoa, menor chance de chegar isso até você, tá? E como eu falei, evitar de colocar a mão nos olhos, sempre, né? Ficar mais atento a isso. Tudo certo aí, gente? Alguma pergunta? Tranquilo? Eu vou falar alguns dados aqui sobre a vacinação, já que finalmente a gente começou aqui, né? Então, é para a gente ter um panorama aqui geral um pouco, né? Aqui é um panorama da Organização Mundial de Saúde, que mostra como é que está no mundo inteiro a questão da vacinação. O Brasil, ele está em azul aqui, porque ele já vacinou totalmente os trabalhadores, né, os profissionais de saúde, tá? Então, aqui ele só está mostrando o que já foi concluído. Os Estados Unidos, que estão mais avançados, eles já vacinaram, além dos profissionais de saúde, já vacinaram os mais velhos, tá? E já começaram a vacinar também, na verdade, já estão vacinando, né? Os outros profissionais de atividades essenciais. Então, assim, eles já estão mais avançados aí nesse ponto. E a Austrália também está nesse ponto, onde a gente vê uma queda de mortes importante, né? Sendo que a Austrália começou quase um mês depois do Brasil, tá? E aqui eu dei um panorama, assim, bem geral sobre as vacinas que a gente tem disponível, tá? Tanto as que já são aplicadas aqui no Brasil, quanto as que talvez vão vir, né, para cá, e mais ou menos as diferenças dela, tá? Todas elas, assim, já estão aprovadas para uso emergencial, né? Ou às vezes pela OMS, ou às vezes já por outros órgãos, né? Mas, assim, todas estão sendo muito bem reguladas e estudadas, tá? Nenhuma vacina, ela entra para comercialização se ela não tiver todas, na verdade, todas as fases certas, né? E depois, mesmo que ela depois ela é comercializada, ela fica sobre uma regulação de vários órgãos. Então, isso é muito importante, porque traz uma segurança para a gente, né, que vai tomar a vacina, tá? Então, a da Oxford, né, a AstraZeneca, ela é feita
na Índia, né, e na Inglaterra, e ela é baseada, na verdade, assim, existem basicamente, né, o que a gente vai ver aqui. Ou ela é feita de um pedaço do vírus, que é esse RNA mensageiro, tá? Ou a gente pega o vírus inteiro inativado, ou a gente pega um outro vírus, por exemplo, o adenovírus, tá? E usa ele como vetor, ou seja, para ele levar essa informação para o nosso corpo produzir a resposta imunológica e produzir anticorpos e deixar a gente protegido, tá bom? Essa da Oxford, então, é baseada no adenovírus, tá? Tem uma eficácia de 70%. A da Pfizer, que é produzida nos Estados Unidos, é feita de uma nanopartícula de um pedacinho do vírus, que é uma parte do RNA mensageiro, e tem uma eficácia de 95%. A Sinovac, na verdade, a Coronavac, né, que é feita pela Sinovac, produzida na China, é o vírus inteiro, só que inativado, tem uma eficácia de 50%. A Covaxin, que é feita da Índia, que está em negociação aí, também é feito, né, do vírus inteiro inativado, com uma eficácia de 81%. A da Johnson, que é a Janssen, né, produzida nos Estados Unidos, é baseada no vetor de vírus, que é o adenovírus, com uma eficácia de 66%. A Moderna, dos Estados Unidos, é feita também de um pedaço do vírus, do RNA, com uma eficácia de 95%. E uma polêmica, que é a da Rússia, né, Sputnik, é baseada no vetor de vírus do adenovírus, e uma eficácia de 92%. Tá? E, bom, com relação à vacinação, era isso, tá? A gente está, na verdade, são muitas coisas muito novas, né? Tudo sobre o Covid, porque a gente está com a questão da pandemia em torno de 1 ano e pouco, né? Então, muita coisa ainda pode mudar, mas o que a gente sabe é que todos os países que conseguiram vacinar em massa estão realmente diminuindo o número de mortes. Então, essa é a nossa esperança e a nossa saída aí para os próximos meses, tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, tranquilo. Aqui é mais uma homenagem, enfim, uma lembrança de que uma das primeiras pessoas, na verdade, a reportar uma suspeita de uma síndrome respiratória diferente foi esse médico oftalmologista, o Dr. Li Wenliang, que, assim, ele tinha 33 anos e ele começou a atender muitos pacientes com conjuntivite e viu que esses pacientes tinham tinham sintomas gripais associados. E aí, às vezes, começava a evoluir muito mal, com pneumonia. E como na China, eles já tinham tido a experiência, né, lá nos anos 2000, sobre aquela epidemia do SARS-CoV, lá eles já estavam mais, na verdade, atentos à questão de epidemias virais, né? Tanto é que já assim, a gente olhar antes de 2019, as pessoas, né, a população da Ásia, daquela região, já usava máscara, assim, em qualquer sintoma de gripe. Então, ele viu que tinha alguma coisa estranha e começou a reportar isso. Só que ele foi totalmente banido, né? Assim, ele foi proibido do governo chinês de falar disso. Foram atrás dele, fizeram ele assinar esse documento aqui, falando que ele estava espalhando inverdades, e ele teve que assinar. E aí depois ele acabou sendo internado e faleceu, aos 33 anos, e mesmo depois o governo disse que se retratou, pediu desculpas, fez indenização para a família e tal, mas acho que é uma coisa muito marcante, né? E é isso. Obrigada, gente. Esse era o que eu tinha para falar um pouquinho das alterações do Covid nos olhos. Estou à disposição, se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar. Não sei se foi muito pesado. Assustou.
Eu tenho uma pergunta. Por favor. Sobre todos esses sintomas ali associados nos olhos, existe a possibilidade de só ter os sintomas nos olhos e mais nada e também ser? Ou não? Vai vir com mais alguma coisa? Pode acontecer, na verdade, assim, tem gente, já foi descrito que a pessoa estava só com alteração no olho, com uma conjuntivite, e aí depois foram estudar e era COVID, tá? Mas não é a manifestação mais comum, tá? Mas Uhum. pode sim acontecer. Na questão dos olhos, se a pessoa tem conjuntivite, geralmente está associado com sintoma de gripe junto, tá? Esse é o mais comum, se tiver, né, alguma alteração no olho. Tá. E no caso de quem não usa óculos, você recomendaria usar um óculos sem grau, alguma coisa assim? Um face shield, algo nessa linha, ou não precisa se preocupar tanto? Não, acho que não. Para quem não usa óculos, eu acho que o ideal é manter a questão das medidas mesmo, né? Porque a gente, sem querer mesmo, acaba colocando a mão nos olhos. Então, tem que se policiar mais, sabe? De não colocar. E toda vez que puder, esqueceu, passou um tempo, já lava a mão. Isso, com certeza, faz com que a gente consiga se prevenir bastante. Legal, obrigado. Eu quero falar, por Eli, favor. Eli, Eu quero falar. pode falar, Então, Eli. quando eles falam lavar as mãos, manter distância, não é muito comentado para não colocar a mão nos olhos. Deveria ser mais divulgado isso, porque a gente ouve falar bastante dos outros, das outras precauções, mas não dos olhos. Não tenho ouvido falar muito disso. Sim, é verdade. Como a gente viu ali, a prevalência mesmo das alterações ainda não é totalmente definido, né? E pode chegar aí a uns 2% dos casos. Então, com certeza, a minoria dos casos é que vai vir com a conjuntivite, né? Ou que vai vir com alguma alteração no olho. Então, como não é a forma mais comum da gente passar, não é pelo olho, talvez por isso que talvez não tenham falado muito a respeito, né? Mas quando a gente tem uma conjuntivite, mesmo que não seja de Covid, são as mesmas orientações, porque é pelo contato mesmo da mão nos olhos é que acaba passando para os outros. A gente coloca a mão nos olhos, né? Às vezes coloca a mão no computador, no celular, aí vem alguém, coloca a mão e coloca a mão no olho, e é assim que acaba pegando. Mas, com certeza, assim, eu acho que talvez deveria até ser um pouco mais falado, porque a gente fica com a mão no rosto, né, o tempo todo. Se coloca a mão no nariz, já em seguida já coça o olho, né? Obrigada. Queria fazer uma pergunta, presidente. Pode, Sérgio. Doutor Ali, muito obrigado pela sua presença, parabéns pela palestra, sucesso nas suas pesquisas, viu? Obrigada. Eu percebo que a Coronavac, a eficácia dela é 50%. Nós vamos aqui em São Paulo tomar 2 doses dela, né? É o que está aí no mercado para nós. Sim. Desculpa a pergunta, eu estou fazendo uma conta aqui, são 2 doses. Essas 2 doses, ela significa ainda uma eficácia de 50%? Ou, posteriormente, teria que tomar mais 2 para atingir um 100%? Então, essa eficácia dos 50% é principalmente para a questão dos casos graves, né? Então, assim, na teoria, para casos mais leves e moderados, ela protege mais do que isso, tá? Mas para casos graves, ela realmente protege em 50%. Assim, as vacinações, elas variam de acordo com o jeito que ela é feita. Se ela é feita por pedacinho do vírus, ou vírus inativado, igual eu falei, isso também faz com que ela seja, na verdade, o corpo responde mais ou menos, produzindo mais ou menos anticorpos, tá? Mas tudo ainda é muito novo. Então, assim, nenhuma vacina, mesmo por mais, todas eu acho que elas são boas, mas ela ainda não é 100%, porque também depende da resposta da pessoa, tá? Existem alguns casos, gente que não produz anticorpos como deveria e acaba que não fica imune, tá bom? Mas não dá pra gente achar que tomar vacina vai ficar imune e não vai pegar nada, tá?
E essa questão das 2 doses a mais é uma coisa que realmente está sendo estudada. Se a gente vai ter que tomar uma dose a mais, ou se a gente vai ter que, às vezes, tomar todo ano, ainda não se sabe, tá? O que a gente tem hoje, por enquanto, é a questão de 2 doses, e aí vamos ver. A gente ainda não sabe, assim, o quanto que eleva de anticorpo no sangue, e aí quanto que ele cai, para a gente saber se precisa tomar outra. Muito obrigado. Nada. Mais algum companheiro? Bom, então me resta agradecer, doutora Stephanie, pela brilhante palestra. Muito interessante, muito boa, realmente. Parabéns. E solicito aos companheiros uma calorosa salva de palmas para a nossa doutora. Obrigada a todos. Foi ótimo. Obrigado. Nós adoramos. Ah, que bom. Se vocês precisarem de qualquer coisa também, tiver dúvida depois, fiquem tranquilos, podem falar comigo. Estou à disposição. Tá bom, obrigado. Obrigada. Convido agora o nosso companheiro Jefferson para falar sobre as datas comemorativas do nosso clube. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Ah, legal. Bom, semana passada, dia 31/3, tivemos as minhas bodas de marfim, 14 anos de casado, minha e da minha esposa, né? Dia 1º de abril foi aniversário do nosso companheiro... Não, foi o aniversário de clube do nosso companheiro Wilson, 51 anos de clube. Dia 2/4 foi aniversário do Richard, neto do nosso companheiro Haroldo. E no domingo de Páscoa tivemos 3 aniversariantes. A Betina, esposa do nosso companheiro Hamilton, a Larissa, neta do nosso companheiro Haroldo, e a Rita, a esposa do nosso companheiro Paulo. Somente isso, presidente. Boa noite a todos. Obrigado, companheiro. O companheiro ONU, faça-nos o companheirismo da noite, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros, convidados. Hoje tivemos 20 companheiros, uma senhora da Casa Amizade, 4 convidados, totalizando 80% de frequência, um total de 25 presentes. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, companheiro. Se algum companheiro deseja fazer um momento feliz, concedo-lhe a palavra. Ninguém? Bom, agradeço infinitamente a presença de todos os companheiros convidados, em especial da nossa palestrante Stephanie e Tommy Denicheli, por ter abrilhantado a nossa noite com suas considerações sobre as alterações oculares